Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre o perigo de ser do contra. E o texto base para nós lermos a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, dos versos 10 ao 23. O versículo 10 diz assim: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. Eu queria perguntar, você conhece alguém que é do contra? Alguém que dá contra em tudo? Tudo que você pensa, fala, ele dá contra. Será que você conhece alguém assim? Com certeza nós conhecemos. A Bíblia aqui nos ensina, meus queridos, que ser do contra significa muitas vezes ser rebelde. E a rebelião, nós aprendemos pela palavra de Deus que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Tem versões que diz que ser rebelde é ser feiticeiro, que a rebelião é feitiçaria. E olhando a Bíblia, a gente não encontra nenhum outro tipo de desobediência que seja assim tratada com tanta severidade por Deus como esta. A rebelião faz com que Deus trate as pessoas com severidade. A rebelião, ela é uma revolta contra Deus, contra as coisas. E Deus, ele trata os rebeldes infelizmente, Deus trata os rebeldes com severidade. Deus, ele é justo e tem hora que ele precisa exercer justiça. A gente vê a exemplo lá da irmã de Moisés, Miriam, que se levantou contra Moisés. Se você quiser ler depois Números 12, do 1 ao 10, você vai ver que ela se rebelou contra Moisés, a própria irmã dele se rebelou contra ele, e a Bíblia diz que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Ela precisou ser tirada do arraial ali do povo de Deus, porque na verdade ela se levantou contra o irmão dela. A gente vê também o exemplo de Saul, que foi um rei, que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus. Saul, se você ler a Bíblia, ele era um homem bom, mas de repente o coração dele se afastou de Deus e ele se tornou um homem rebelde. E a gente sabe que ele se voltou contra Deus e depois ele morreu, ele se suicidou, lançou-se sobre a sua lança. E a verdade é que tem muita gente perdendo coisas, perdendo muitas coisas, porque tem se levantado contra as coisas de Deus, tem se levantado contra Deus. Nós não podemos nos levantar contra Deus. Nós precisamos aprender hoje que Deus, ele não tolera a rebelião. Deus não tolera a rebeldia. É fato, irmãos. Nós temos que aprender isso e Deus quer falar isso ao nosso coração. Ele não suporta a rebeldia. Ele não suporta, ele não tolera a rebelião. Você sabe que Deus, ele criou, você sabe que Deus sustenta o universo. E se há algo que Deus não pode abrir mão, é do governo sobre todas as coisas. Deus não pode e não vai abrir mão de controlar todas as coisas, de ter domínio sobre todas as coisas. Precisamos ter convicção disso. Nós vemos lá a exemplo de Adão e Eva, quando Deus cria o homem, ele coloca o homem ali no jardim do Éden com todo o respaldo para que o homem vivesse feliz e desfrutasse da terra. Deus deixou bem claro, o Senhor deixou bem claro que a única condição para que tudo permanecesse bem era que Adão e todos os seus descendentes se sujeitassem a ele, se sujeitassem a Deus. Deus falava a eles: vocês podem dominar sobre tudo, mas quem manda em vocês sou eu, o Senhor. Por que Deus quis dominar sobre o homem? Porque na verdade Deus tem o melhor para o homem. Deus, ele não é egocêntrico, na verdade ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, ele entende, ele sabe o melhor caminho. Por isso que ele queria dominar sobre o homem e sobre a mulher. Mas ao comer daquele fruto, Adão e Eva, eles se levantaram contra o senhorio do Senhor. Eles se levantaram contra a autoridade de Deus. E eles, naquele exato momento, eles estavam proclamando independência. E como resultado disso, eles receberam a maldição do pecado. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ele não tolera a rebeldia à sua autoridade. A rebeldia
leva o homem a ficar parecido com Satanás. A rebeldia leva o homem a ficar parecido com o diabo. A gente sabe que o arcanjo, não é, que era um anjo de luz, ele transformou-se em Satanás quando ele tentou usurpar a autoridade de Deus. Lúcifer, que era o anjo de luz no céu, ele quis competir com Deus e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda do inimigo. Foi a rebeldia que provocou a queda do diabo. Quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, quando nós nos rebelamos contra qualquer autoridade, nós que fomos feitos para manifestar o caráter de Jesus, aí nós assumimos uma postura diferente, tornando-nos parecidos com aquele que se tornou o maior inimigo de Deus, o diabo. Quando você se levanta contra um pastor, quando você se levanta contra qualquer autoridade constituída, um policial, um prefeito, um vereador, você fica parecido com o diabo. Não é? A sua atitude parece a atitude do inimigo das nossas almas. É por isso que Deus é tão severo com a questão da rebeldia. Quando você se rebela, você se torna parecido com o diabo. Que Deus tenha misericórdia das vidas daqueles que se rebelam contra autoridades. E infelizmente a rebeldia possui um terrível poder de contaminação. Pessoas rebeldes, infelizmente, são como o estupim de uma grande bomba, né? Ao lado de um rebelde, logo se levantarão muitos outros. Por isso, os rebeldes não podem ser deixados à revelia. Eles não podem ficar soltos. Deus, na verdade, meus queridos e minhas queridas, a palavra é dura, mas é a grande realidade. Deus é severo com os rebeldes. Talvez você ache desnecessária essa palavra nesse dia. Afinal, nós temos consciência destas verdades, mas eu quero te dizer que infelizmente não é bem assim. Pessoas mal informadas, elas podem abrir brechas, sem falar nos que não se convertem ao Senhor, mas que se infiltram no meio das igrejas com aparência de bom cristão, mas que na verdade nunca se converteu ao Senhor, que na verdade nunca o seu coração pertenceu a Deus, e aí ele vai e seduz os crentes, os cristãos, os filhos de Deus mais desprecavidos. A gente sabe que muitas vezes o rebelde ele se apresenta assim de uma forma sutil e traiçoeira. Ele começa com uma discordância aqui, depois ele começa fazendo uma crítica ao líder ali, depois ele vem com uma acusação, ele vem com uma palavra de murmuração, e aí começa. Aí já é a ponta do iceberg e cria uma situação às vezes dentro da igreja ou dentro do lugar de trabalho, e está feita a grande festa. O inimigo, ele montou o palco e começou o espetáculo da rebeldia. Deus não tolera a rebeldia. A rebeldia leva o homem a ficar parecido com Satanás e possui, nós sabemos, um terrível poder de contaminação. E nós sabemos que a rebeldia é um fruto proibido que nós não podemos tocar. É um perigo, irmão, é um perigo, irmã, nós sermos do contra. Então nesse dia é bom a gente pensar com quem nós estamos nos assemelhando, com quem você se parece mais, com Lúcifer ou com Jesus? Com quem você se assemelha mais, com Lúcifer ou com Jesus? Nós sabemos que qualquer um que diga, se ele pode, eu também posso. Ah, se o pastor pode, se o meu chefe pode, eu também posso. Qualquer um que tenta dizer isso, ele está sendo rebelde. E Deus, ele não tolera a rebeldia. Deus, ele sabe que ele precisa exercer justiça contra os rebeldes. Ele não tem prazer nisso, mas nós temos que colocar essa palavra no nosso coração hoje. Deus não tolera rebeldes. Que você possa se despertar para essa palavra nesse dia
e que o seu coração se volte para Deus. Talvez você tenha pensado em se levantar contra o seu chefe, contra o seu líder na igreja, contra o seu pastor, mas Deus está falando hoje: respeite as autoridades constituídas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Que você nesse dia possa ser submisso ou submissa às autoridades constituídas, porque toda autoridade que é constituída, ela está exercendo autoridade com a permissão de Deus. Deus a fez autoridade, Deus permitiu que ela fosse uma autoridade. Então que nós nesse dia possamos respeitar todas as autoridades constituídas, porque Deus não tolera rebeldes. Pense nisso, pense hoje, pense agora, e que o Senhor Deus te abençoe nesse dia.